Olá, neste dia 23 de maio, sábado, eu quero conversar um pouco com você sobre a importância também desta data de hoje para a gente paulista, para o povo do estado de São Paulo. Mas antes eu preciso retroceder um pouco na linha do tempo. Voltemos mentalmente a 1930. Até 1930, as oligarquias paulista e mineira se alternavam no poder, alternavam-se na presidência da República através da chamada política do café com leite. O café representando o estado de São Paulo e o leite representando o estado de Minas, a chamada Velha República. O último representante da política do café com leite e da chamada Velha República foi o presidente Washington Luiz, paulista. Em 1930, Getúlio Vargas sai de sua terra natal, São Borja, Rio Grande do Sul, e marcha em direção à capital da República, que naquele tempo era o Rio de Janeiro. Capital do Brasil, Rio de Janeiro. Pois bem, ele expulsa Washington Luiz, ele toma de assalto a presidência do Brasil, um golpe, prometendo devolver o Estado de Direito, já que ele rasgou a Constituição ao assumir a presidência como ditador. E era preciso que se retomasse o Estado de Direito, o regime democrático. Mas logo se viu, era um blefe do presidente Vargas. E aí, decorridos 2 anos, de 1930 a 1932, os paulistas se levantam, exigindo do chefe da nação uma Constituição. E os paulistas eram reprimidos fortemente por uma estrutura legalista, uma mescla de força militar e força política. Era o chamado PPP. O PPP, na verdade, eu até escrevi aqui, Partido Popular Paulista, estava sediado num prédio na extensão ali da Praça da República, cruzamento da Praça da República com a Rua Barão de Itapetininga. PPP era uma extensão política da Legião Revolucionária do presidente Vargas. Revolucionários paulistas tentaram invadir à força a sede do PPP e foram repelidos a bala. Foi um corre-corre danado. 11 pessoas foram baleadas. Isso no dia 23 de maio de 1932. 11 pessoas foram baleadas. Destes 11 jovens baleados, 4 morreram no mesmo dia. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os 4 que, tendo tombado no dia 23 de maio de 32, deram nome ao movimento revolucionário, com a sigla formada a partir das iniciais MMDC. Um quinto, baleado,
morreria 82 dias após, já no mês de agosto, já no mês de agosto de 32. E por isso ele ficou fora da sigla, que seria MMDCA. O Alvarenga ficou fora da sigla. Eu quero falar um pouquinho, de maneira resumida, sobre cada um deles, e em especial sobre o Camargo, cujo motivo, cuja justificativa eu já vou deixar bem claro aqui. Mas primeiro vamos desfazer uma lenda urbana. O pessoal tinha por hábito falar, não, eram 4 jovens estudantes de direito do Largo de São Francisco. Não tinha nada de estudante de direito, até porque a idade entre eles ia dos maduros 30 aos tenros 14 anos. E não eram estudantes de direito e nem estudantes eram, pelo que eu soube, e pelo que eu apurei em minhas pesquisas. O Martins, Mário Martins de Almeida, 31 anos, fazendeiro em São Manuel. O Miragaia, Euclides Bueno Miragaia, 21 anos, auxiliar de cartório em São Paulo, mas nascido em São José dos Campos. O Drauzio Marcondes de Souza, com apenas 14 anos, ajudante de farmácia em São Paulo. E o Antônio Américo de Camargo Andrade, 30 anos, comerciário em São Paulo, mas de família amparense. Seus pais eram fazendeiros aqui na minha cidade, Amparo. Mas ele morava na capital com a esposa e os filhos. Era um pouco bom vivant, pelo que eu pude apurar. Também se dedicava muito à boêmia, ao álcool. Isso lhe rendeu muita briga com a esposa, inclusive. O Camargo nasceu no dia 3 de dezembro de 1901. Era natural de Amparo, cidade que jamais deixou de rememorar o movimento constitucionalista. Talvez, sim, ele tenha nascido na capital, São Paulo, como era costume na época entre as famílias abastadas, as mães iam dar à luz na capital. Camargo era filho de Nabor de Camargo Andrade e de Ermelinda Nogueira de Camargo. Como eu já disse, ricos cafeicultores samparenses. O Nabor, pai do Camargo, ele foi fazendeiro em Amparo, ele produziu café no Córrego Vermelho, bairro aqui de Amparo, e segundo consta, em 1901, 33 mil quilos de café. Portanto, era um dos principais contribuintes do imposto sobre o café, o imposto que havia na época. Isso segundo o jornal Estado de São Paulo, edição de 30 de dezembro de 1911. Nabor, pai de Camargo, foi assassinado em 23 de junho de 1916. Pois bem, quando Camargo morreu, ele deixou a viúva Inaiá Teixeira de Camargo com 29 anos e 3 filhos. O Clésio, que tinha na época 7 anos, a Yara, que tinha 6, e a Ermelinda, com apenas 1 aninho. Dona Ermelinda, ela concedeu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo em 2011, inclusive contando fatos que a mãe dela havia relatado, que o pai dela, o Camargo, tinha uma excelente mira, gostava de dar tiro e brincava de tiro ao alvo na sua fazenda em Amparo. Quer dizer, essa fala dela já desmistifica qualquer tese de que o Camargo não era de Amparo.
A viúva, a Inayá, nunca se casaria novamente e ainda para piorar, brigou com a sogra, que também já era viúva. Lembre-se de que eu falei de que o Nabor foi assassinado. A sogra queria porque queria cuidar dos netos, filhos do Camargo, seu filho falecido. E é claro que a mãe não concordava. Então, como a família paterna que tinha dinheiro, a viúva e os filhos acabaram ficando na pior, segundo o relato da filha Ermelinda, né? A dona Ermelinda, cujo nome completo, a filha, Ermelinda Teixeira de Camargo Mota, o nome certamente uma homenagem à sua avó paterna, ainda se recordando das histórias que a sua mãe contava, dizia que ele realmente era um bom vivant, que ele não trabalhava, que vivia gastando a fortuna da família. E uma vez chegou só de cueca, imagine, de madrugada, bêbado, porque estava muito frio, mas ele estava bêbado, ele não sentia frio. Ele deu a sua roupa para o mendigo e chegou só de cueca, sem sentir frio, embora fosse uma noite fria. No final dos anos 20, já casado, pai de 2 filhos, a dona Ermelinda nasceria pouco depois. Ele deixou a família em São Paulo, rodou o mundo, gastou dinheiro, até que encontrou um amigo em Paris. Meu amigo falou: ou você volta para o Brasil, ou a sua mulher vai pedir desquite. Ele então voltou e pouco tempo depois nasceu a sua filha caçula, Ermelinda. Essa que eu disse que concedeu entrevista esclarecedora ao jornal Estado de São Paulo em 2011 e faleceria em 2012, com mais de 80 anos. Certa vez, o Camargo, ainda conforme relato da sua filha, certamente que a mãe lhe contou, ele chegou à noite, meio altinho, após uma noitada, pediu moela de frango. A mulher ficou zangada demais e falou: eu não vou me levantar essa hora da madrugada para fazer moela de frango. Ele ficou também queimado com aquilo. Foi ao galinheiro com revólver, matou todos os frangos do galinheiro, em represália à negativa da esposa. Mas, ao lado da faceta de boêmio, ele era, de fato, muito politizado, ele integrava a juventude politizada, revolucionária da sua época, e era ferrenho opositor de Getúlio. Foi o primeiro a ser atingido, isso porque ele era o mais alto da turma, ele media 1,99 m, quase 2 metros. E, inclusive, segundo o relato dos amigos da época, já agonizando, ele só falava na filha pequena, que ele deixou com 1 ano. Só falava na filha. Bom, Antônio Américo de Camargo Andrade. Amparo, a sua terra natal, já lhe presta homenagem com a rua Antônio de Camargo Andrade, que o prefeito Jacó está cuidando de completar, de corrigir o nome, onde está Antônio de Camargo Andrade, então passará a constar Antônio Américo de Camargo Andrade, que é o nome completo do Camargo do MMDC. E também identificando que se trata do Camargo, da famosa sigla revolucionária. Além da homenagem que ele já recebe na sua terra natal, no Jardim Alberto, ali próximo à rua Nicolau Maffei, que também é outro herói da Revolução de 32. Também há ruas com o seu nome nas cidades de Campinas e São Paulo. Em São Paulo, se me não falha a memória, é no bairro do Butantã, a rua Antônio Américo de Camargo Andrade. A viúva dele morreria em 1992. Ela morou até o fim da vida na mesma casa em que havia morado com o revolucionário, na rua Bela Sintra, nos Jardins. Camargo foi o único dos que integram a sigla MMDC que deixou, como eu já referi, descendentes diretos.
E a entrevista dessa filha, Dona Ermelinda, falecida em dezembro de 2012, com 81 anos, ela foi muito reveladora. A filha dizia que ela nem passava por perto de onde o pai tombou, porque Getúlio lhe arrancou o pai querido. Então ela tinha uma mágoa muito grande. Ela não assistia nem a TV nessas datas. Ela tinha arrepio só em pensar em passar pela rua Barão de Itapetininga. Sentia, segundo suas próprias palavras, dores que lhe dilaceravam a alma. Enfim, sobrevivia com a aposentadoria de um salário mínimo, pois ela informou a reportagem do Estadão, mesmo sendo seu pai um herói de guerra, a família nunca recebeu pensão, nunca. Fiquei sabendo também que em Vargem Grande do Sul, também no estado de São Paulo, se ainda for vivo, e acredito que o seja, reside um dos netos do Antônio Américo de Camargo Andrade, que é o Antônio Américo de Camargo Andrade Neto, 70 anos, ex-servidor daquela prefeitura que era encarregado da frota municipal, filho de Clésio, um dos filhos do Camargo. Pois bem, então, devidamente explicada a importância desta data 23 de maio, por ser a data em que tombaram os 4 mártires da Revolução de 32. Então, a morte desses 4 jovens revolucionários foi o embrião da Revolução de 32, que começaria em 9 de julho, que é o maior feriado, a data magna do estado de São Paulo. Então é importante nós, principalmente o povo do estado de São Paulo, conhecermos um pouco da nossa história, saber valorizar os nossos vultos relacionados à Revolução de 32. Por que Revolução de 32? Aí já falando já da data de 9 de julho, né? Porque foi uma revolução em que o povo do estado de São Paulo exigia, como eu já disse no começo, de Vargas, uma Constituição. Por isso, Revolução Constitucionalista de 32. Lá pelo ano 2000, a convite de um amigo querido, Dr. Adib Ferissade, atualmente com 91 anos, eu compareci a PUC, em Campinas, e lá eu conheci um ex-professor do Dr. Adib, o professor Moacir Lobo da Costa, que havia lecionado Direito Processual para a turma de Direito daquele ano, eu digo 40 anos atrás, de 2000, né? Então já faz 60 anos esse fato. O começo daquela turma de Direito. E faz 20 anos que eu conheci esse professor. Conta-me o doutor Adib que esse professor Moacir Lobo da Costa, no seu primeiro dia de aula, naquele tempo, os professores de terno e gravata, e ele só usava gravata preta. Esse professor se dirigiu à turma e falou: senhores devem estar se perguntando por que eu só uso gravata preta. Se eu estou de luto, se morreu alguém na minha família. E eu esclareço para os senhores. Eu uso gravata preta desde o dia em que o senhor Getúlio Vargas tripudiou sobre o estado de São Paulo. Eu contei esse fato para que vocês possam aquilatar como foi forte para o estado de São Paulo, como foi forte para a gente paulista, o desrespeito com o qual o estado de São Paulo foi tratado pelo ditador Vargas, que exatamente por este motivo, salvo engano de algum gestor mal informado,
ele não tem homenagem nenhuma em logradouro público algum do estado de São Paulo. Não há uma rua Getúlio Vargas, uma praça Getúlio Vargas, uma avenida Getúlio Vargas, uma escola Getúlio Vargas. E não deve mesmo ter essa homenagem em nenhuma cidade do estado de São Paulo. Mas é isso. Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho, para informar um pouquinho. Obrigado.